Olá, eu sou o professor Ricardo Luz, irei apresentar o conteúdo da aula de revisão da disciplina Desenvolvimento Gerencial. Vamos agora à nossa revisão da V1. Vamos conhecer a diferença entre administração e gerência. A administração é a gestão da organização. É um processo que implica no planejamento, na organização, na direção e controle dos recursos de uma organização com o objetivo de alcançar os resultados esperados. A administração tem um processo. Esse processo implica no planejamento, que está relacionado com a definição dos objetivos que devem ser alcançados pela organização. O planejamento envolve decisões que devem ser tomadas para que os objetivos sejam alcançados. A organização trata da definição de todo o trabalho a ser realizado, bem como das responsabilidades pela realização. A organização também implica na distribuição dos recursos que são necessários à realização de um determinado trabalho. A direção, por sua vez, é o processo por meio do qual o administrador faz com que pessoas cumpram o que foi planejado. E a outra etapa do processo administrativo é o controle, que é a verificação e avaliação de um plano que já foi executado, a fim de fazer ajustes, correções que garantam o alcance dos objetivos esperados. O processo de administração envolve os seguintes elementos e as variáveis de uma organização. Envolve a tecnologia, envolve as pessoas, envolve a estrutura, as tarefas, o ambiente e a competitividade de uma organização. Já que falamos da administração, que é o processo que envolve toda a gestão da empresa, vamos falar agora um pouco sobre a gerência. Enquanto a administração trata dos aspectos gerais de uma empresa, a gerência é uma função associada a uma área específica de uma organização. Por exemplo, a gerência de marketing, a gerência de recursos humanos, a gerência de contabilidade, entre outras. Então, é uma função específica de uma área da organização. Ao gerente cabe tomar decisões, resolver problemas, processar informações, gerir pessoas, cumprir prazos, tudo isso visando alcançar um determinado objetivo e entregar à empresa um determinado resultado, seja em que área for. As funções dos gerentes variam de acordo com seu nível hierárquico. Aqueles que ocupam a alta administração, também chamados de diretores, são responsáveis pelas questões estratégicas de uma organização, pelos rumos dados a uma organização. Aqueles que ocupam as posições intermediárias na estrutura da empresa são chamados de gerentes e eles são responsáveis por definirem as estratégias necessárias para que os objetivos estratégicos possam ser alcançados. Aqueles gestores considerados de nível operacional, também conhecidos por supervisores, são responsáveis por gerenciar os demais empregados que são responsáveis pela execução dos diferentes trabalhos de uma organização. Vamos falar agora sobre os papéis gerenciais. Os papéis são interpessoal. Esse papel interpessoal ele é caracterizado pela comunicação estabelecida com cada membro de sua equipe. O papel informacional do gestor consiste na compreensão dele sobre o que se passa no interior da organização, bem como a assimilação de conhecimentos externos à organização que devem ser compartilhados entre os membros de cada equipe. Consiste no papel de divulgar para fora da organização as informações institucionais. Um outro importante papel é o papel decisório, que implica
em planejar, em promover as mudanças necessárias, resolver conflitos, alocar os recursos que são necessários e programar o trabalho das equipes. Agora vamos falar um pouco sobre as competências e as habilidades gerenciais. As competências gerenciais são as empresas utilizam o conceito de competência para selecionar pessoas, para treinar os empregados, para avaliar o desempenho deles, para remunerá-los, para promovê-los e para demiti-los, entre outras funções. Vale destacar que as competências de um gestor determinam a sua importância, o seu valor, suas capacidades técnicas, comportamentais, seus conhecimentos serão determinantes para a eficácia gerencial, para o sucesso de um gestor. Logo, um gestor é avaliado não pelo que ele é, mas sim pelo que ele consegue fazer em prol de sua equipe e da organização. A base teórica sobre o tema competência teve início no final dos anos 60 e no início dos anos 70, quando alguns autores da psicologia americana contestavam os traços de personalidade como preditores do desempenho humano no trabalho, em suas funções. A partir dos anos 70, duas fortes correntes foram relevantes sobre o estudo da competência: a corrente norte-americana e a corrente francesa. A corrente norte-americana entendia o conceito de competência como o estoque de qualificações, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que credenciava a pessoa a exercer um determinado trabalho. Já a corrente francesa, por sua vez, associava a competência, o conceito de competência, a ideia de competência, não ao conjunto de qualificações do indivíduo, mas sim às realizações de uma pessoa em um determinado contexto, ou seja, aquilo que essa pessoa produz ou realiza no trabalho. Alguns autores consideravam que a competência era uma característica subjacente a uma pessoa que está relacionada com um desempenho superior na realização de uma tarefa. Outros consideravam que a competência era um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, ou seja, eram capacidades humanas que justificavam um alto desempenho. Para Chiavenato, que é um autor brasileiro consagrado, competência são qualidades de quem é capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas numa organização. Para Fleury, competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social aos indivíduos. Agora vamos falar das três dimensões da competência gerencial. Uma dessas dimensões é o conhecimento, é o saber. A outra é a habilidade, que se refere ao saber fazer. E a outra dimensão é a atitude, que está relacionada ao querer, à predisposição do empregado, do trabalhador, de fazer o seu trabalho. O conhecimento e a habilidade estão relacionados à competência técnica de um gestor. Já a atitude, por sua vez, está relacionada à sua competência comportamental. É comum nas empresas os empregados serem admitidos pela sua competência técnica e muitas vezes a competência comportamental, que é decorrente da atitude, é que é responsável pelas demissões dos gestores. Vamos falar agora sobre as habilidades gerenciais, as habilidades necessárias a quem ocupa um cargo de gestão. Uma dessas habilidades é chamada de habilidade técnica,
que envolve um determinado conhecimento específico, especializado em uma atividade da empresa. Essa habilidade ela é mais exigida nos gestores que compõem especialmente o nível operacional das organizações, os chamados supervisores, aqueles que estão juntos às pessoas que metem a mão na massa, digamos assim. Uma outra é a humana, que está relacionado à capacidade dos gestores de se comunicarem, de motivar, de resolver conflitos. Essa habilidade é extremamente demandada, exigida pelos gestores que estão no nível intermediário das organizações, os chamados gerentes. E uma outra é a habilidade conceitual, que está relacionada com a capacidade de compreender a empresa como um todo e a sua relação com o ambiente externo à organização. É uma capacidade abstrata, relacionada às ideias, a conceitos, a teorias, e é uma habilidade exigida dos gestores que estão no nível estratégico das organizações, aqueles chamados de diretores. Vamos falar agora da liderança e da gerência. Ao longo do tempo, houve mudanças na concepção da liderança. A escola clássica da administração considerava a autoridade formal que uma pessoa tinha em função do seu nível hierárquico. Já a escola das relações humanas destacou a liderança informal, considerando líderes aqueles que lidavam com a motivação de suas equipes, fazendo com que elas produzissem melhores resultados. Já a liderança formal é aquela exercida por quem ocupa determinados cargos na organização que lhe conferem um poder formal. Portanto, na liderança considerada formal, o poder ele vem do cargo e não da pessoa. Já a liderança informal é exercida por pessoas que influenciam, que cativam, que inspiram os seus subordinados, outras pessoas, em função de suas habilidades especiais, obtendo delas uma total cooperação. Vamos falar agora dos estilos de liderança. A liderança, ela requer mais que habilidade administrativa. É um processo de guiar, de dirigir, de influenciar as ações das pessoas em direção a um determinado objetivo. 3 abordagens existem sobre os estilos de liderança. A liderança autoritária, que caracteriza-se pelo tipo de líder que impõe o que os subordinados devem fazer, exercendo um poder centralizador e retirando a espontaneidade, a autonomia dos seus liderados. Um outro estilo é a liderança democrática. A liderança democrática é aquela que ouve e considera as opiniões dos liderados, que proporciona uma maior participação aos liderados, aceitando suas críticas, aceitando as suas sugestões. Uma outra tipo de liderança é a chamada liderança liberal ou laissez-faire. É aquela que atribui uma grande independência, uma grande autonomia de ação aos liderados, tornando-os livres para suas decisões e para as suas ações. Eu devo ressaltar que não existe um estilo melhor de liderança, mas sim um estilo mais apropriado, mais eficaz para cada caso, para cada grupo de liderados e também para cada situação. Vamos falar agora da mensuração, da avaliação do desempenho gerencial, do desempenho dos gestores. Segundo Chiavenato, a avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e tem como função melhorar a qualidade de vida no trabalho
e os problemas que podem estar afetando o desempenho dos funcionários. Das avaliações de desempenho feitas nas organizações, ocorridas, né, no cotidiano das empresas, decorrem diversas consequências. Por exemplo, como treinamentos, aumentos salariais, promoções e até mesmo demissões de empregados. Vamos conhecer um pouco sobre os métodos de avaliação de desempenho. Os tipos de avaliação, eles podem ser a própria autoavaliação, a avaliação feita pelos pares, a avaliação feita pelo gestor, que é a mais usual. Na autoavaliação, o próprio funcionário se avalia. Na avaliação feita pelos pares, os colegas de trabalho avaliam uns aos outros. E na avaliação feita pelo gestor, que é a mais usual, apenas ele, o superior imediato, avalia os seus subordinados, avalia a sua equipe. E existe a avaliação 360 graus, que é uma junção de todos os tipos que eu já mencionei, ou seja, o funcionário ele é avaliado pelo seu gestor e pelos colegas, e ele próprio também avalia o gestor e os colegas e se autoavalia. Esse é um processo que a gente chama de avaliação 360 graus. Embora o processo de avaliação seja periódico, é necessário que as expectativas de desempenho sejam previamente estabelecidas e comunicadas às partes que serão avaliadas e que, além disso, haja o fornecimento contínuo de um feedback às pessoas que são avaliadas. Desse feedback é que decorrem os planos de desenvolvimento que tornarão os gestores continuamente mais eficazes para as organizações. Vamos falar agora de um outro tema que é o planejamento da carreira e o planejamento da sucessão gerencial. O planejamento de carreira, vamos falar do planejamento de carreiras inicialmente. Os planos ou o planejamento de carreira, esses planos são estabelecidos a partir dos interesses e expectativas dos empregados, mas, obviamente, levando também em consideração os interesses e as possibilidades das organizações. O planejamento de carreira visa prover as organizações com pessoal qualificado, quantitativa e qualitativamente, para o atendimento dos objetivos organizacionais. O planejamento de carreira decorre da comparação entre o levantamento das necessidades de pessoal da organização no médio e no longo prazo e do inventário de pessoal, ou seja, das experiências profissionais, das qualificações, das expectativas de carreira, dos desempenho e dos potenciais dos empregados de uma organização. Planejamento de carreira é uma estruturação formal e documentada que contempla todos os estágios de desenvolvimento profissional de um empregado, de forma a atender às suas expectativas de crescimento profissional, bem como às expectativas, óbvio, da organização. As empresas desenvolvem planos a fim de atender às expectativas de crescimento profissional somente para aqueles empregados que são considerados talentos. Esse planejamento não envolve, obviamente, todos os empregados. O planejamento de carreira é desenhado pelo próprio empregado e nem sempre ele será viabilizado em uma única organização. Existem diversas limitações que restringem as oportunidades de crescimento profissional dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, a estrutura piramidal já é um fator restritivo. O porte da empresa, a complexidade do empreendimento empresarial. Se a empresa dispõe ou não de um plano de cargos e salários,
Se a empresa divulga internamente as suas vagas para os empregados, permitindo que eles participem dos processos seletivos. Se a empresa é pública ou se a empresa é privada. Um outro fator restritivo também muito importante é a própria idade média e o grau de desempenho dos gestores. Se a empresa é única ou se ela pertence a um grupo empresarial. Essas são algumas de muitas restrições que impedem que as pessoas cresçam em algumas organizações. Por essa razão, cada vez mais é necessário que os empregados tomem para si a responsabilidade, o protagonismo pelo seu próprio planejamento e a execução de suas carreiras. Vamos falar sobre as alternativas de carreira. As empresas que possuem uma moderna gestão de recursos humanos, elas oferecem algumas alternativas de carreira. Por exemplo, como a forma mais tradicional, mais corriqueira, é a carreira linear, ou seja, aquela que conduz o empregado a uma posição de gestão. O empregado ele é levado, ele é conduzido ao cargo de supervisor, a uma posição de gerente, a uma posição de diretor. Uma outra alternativa de carreira que vem sendo muito utilizada em algumas organizações é a carreira em Y, que é aquela carreira que oferece duas opções. Uma gerencial para aqueles que desejam ocupar uma posição de gestão e uma outra técnica, especialmente para aqueles profissionais que não têm vocação, não têm interesse em almejar uma posição de liderança, mas querem continuar exercendo um papel técnico importante numa determinada organização. Por exemplo, nem todo bom engenheiro tem perfil ou vontade para se tornar um gerente. Seguir por esse caminho, normalmente, é a única forma de obter salários mais altos na organização, alcançando uma posição gerencial, já que o crescimento profissional está ainda fortemente associado a galgar degraus mais altos na hierarquia das empresas. Então, a carreira em Y oferece aos funcionários altamente especializados de uma organização uma opção de crescerem em suas especialidades sem a necessidade de ocupar cargos de gestão, mas garantindo-lhes uma remuneração compatível com a remuneração gerencial. Uma outra alternativa de carreira é a chamada carreira em W. Algumas empresas adotam a carreira em W, que além das clássicas opções da carreira técnica e da carreira gerencial, oferece uma terceira via, uma terceira possibilidade, especialmente para aqueles profissionais que gerenciam determinados projetos nas organizações. Para aqueles gestores que se destacam, as empresas montam planos de desenvolvimento individual que os conduzem ao crescimento profissional em atendimento às suas expectativas de carreira. Os programas de estágio e os programas de trainee, por exemplo, representam uma estratégia inicial de atendimento à expectativa de carreira de jovens estudantes e também constituem uma importante estratégia para o suprimento de posições técnicas e gerenciais das organizações. Vamos falar agora um pouco sobre o planejamento de sucessão. O planejamento de sucessão é uma metodologia utilizada pelas organizações que define as ações de promoção interna, geralmente de médio e longo prazos, com foco centrado na preparação de sucessores para ocuparem os cargos-chave de uma organização. O planejamento de sucessão constitui um mapeamento e uma representação gráfica e visual de quem substituirá
os ocupantes de cargo-chave na eventualidade de uma vaga futura. Os planos de sucessão, eles são estabelecidos a partir dos interesses e das necessidades das organizações, diferente dos planos de carreira que são definidos, pleiteados pelos empregados. Vamos falar agora dos objetivos do desenvolvimento gerencial. O desenvolvimento gerencial é o conjunto organizado de ações, tanto educacionais, pessoais, profissionais, que visa desenvolver habilidades e competências gerenciais voltadas para a gestão de pessoas, como liderança, motivação, condução de equipes e também para a gestão dos processos da empresa. O desenvolvimento gerencial é um elemento-chave, é uma peça-chave para o sucesso das organizações, uma vez que os resultados das organizações dependem essencialmente da qualidade, da capacidade, da competência dos seus gestores, ou seja, do quão capacitados estão eles para gerir de forma plena e otimizada todos os recursos de uma organização. Vamos falar sobre os métodos e as técnicas do desenvolvimento gerencial. Para a formação gerencial, é importante entender sobre as competências que são relevantes e precisam ser desenvolvidas. Vamos conhecer agora as competências gerenciais. Segundo Maximiano, as competências gerenciais importantes para o desempenho das tarefas gerenciais, elas agrupam-se em 4 categorias principais. São elas: a competência intelectual. Essa competência ela é essencial para a função gerencial, pois ela serve para produzir, para processar e utilizar informações de forma racional e inteligente no dia a dia da função gerencial. Uma outra importante competência é a competência técnica. Refere-se ao domínio de conhecimentos técnicos específicos de uma área funcional qualquer da empresa, que será administrada pelo gestor. Existe ainda a competência interpessoal, que são habilidades relevantes de um gestor para liderar pessoas, equipes, projetos e relacionar-se com todas as outras pessoas envolvidas no processo organizacional. Uma outra importante competência é a competência intrapessoal. Ela trata da própria forma de pensar, de agir, de tomar decisões do gestor. E ela está relacionada aos valores, às crenças e aos princípios de cada pessoa que ocupa uma posição de liderança. Vamos falar agora sobre os métodos e as técnicas do desenvolvimento gerencial. Uma das técnicas, um dos métodos de desenvolver gestores é o Job Rotation. É o rodízio de funções. Esse é um método muito importante para dar ao gestor uma visão sistêmica, uma visão global da organização. Quanto mais a pessoa cresce na hierarquia de uma organização, maior deve ser a sua visão da empresa, aquela visão de helicóptero, aquela visão da floresta. Quando o gestor, ele é um gestor de primeira linha, um gestor lá de baixo, um supervisor, ele tem uma visão de uma árvore, de uma parte da organização. E à medida que o gestor cresce, ele precisa ter essa visão global, sistêmica. E o Job Rotation é uma mudança de função. Por exemplo, um diretor financeiro que esteja sendo preparado para assumir uma presidência da empresa. Ele é uma pessoa especialista em finanças. Para ser presidente, ele tem que ter uma visão mais global. Então, ele precisa fazer um rodízio, passar
pelas outras importantes funções da empresa, como a função de recursos humanos, a função de operações, a função de marketing, a função de produção, para que ele tenha acesso, visão, perceba a importância de cada uma dessas outras áreas que não são do seu domínio. Então, o Job Rotation se caracteriza por um rodízio que a empresa estabelece para que o gestor possa adquirir essa visão mais completa, mais global de uma organização. Um outro importante método de treinamento é o coaching. Tanto o gestor deve ser um conselheiro de sua equipe, deve ter a capacidade de ser um bom treinador, um bom conselheiro, ele também deve receber esse tipo de assessoramento. Ele deve ser também aconselhado, ele deve ser também orientado. É um método muito importante para quem vai exercer uma função de liderança. Um outro importante método para desenvolver gestores é a interinidade. Interino é aquele que está provisoriamente no lugar de alguém. Por exemplo, vamos pensar na nossa realidade. Por exemplo, quando um presidente, por alguma razão, presidente da República, né, ele tem que viajar, ele tem algum compromisso fora do país e interinamente assume o vice-presidente. Na empresa, esse é um método importante para desenvolver pessoas, especialmente aqueles que são considerados sucessores, que vão suceder algum gestor, alguém que ocupa uma posição chave na empresa. A interinidade consiste na oportunidade que a empresa dá a que a pessoa possa suceder alguém, possa ocupar uma determinada posição para a qual ele está sendo preparado. É a preparação de sucessores. Permite que o sucessor vivencie as funções do cargo para o qual ele está sendo preparado. Permite que a empresa também avalie o interino, esse sucessor, nessa função que ele está provisoriamente vivenciando. Uma outra importante alternativa, metodologia para o desenvolvimento gerencial é a vivência internacional. Muitas organizações proporcionam aos gestores essa oportunidade de participarem de um projeto no exterior, de permanecerem um determinado período de tempo numa filial, numa unidade que a empresa tenha no exterior. E nas empresas que não são multinacionais, por exemplo, numa empresa nacional, ela pode, através de relações pessoal, de conhecimento pessoal do presidente, através da relação que a empresa tem com alguns fornecedores internacionais, ela pode conseguir que um determinado gestor participe, tenha uma oportunidade de trabalhar no exterior. Isso proporciona ao gestor uma cultura muito grande, uma oportunidade bacana de conhecer um outro país, um outro idioma e uma forma diferente de ver o mundo. Uma outra modalidade também importante para o desenvolvimento de gestores é o estágio informal em outras empresas. Esse estágio não é o estágio escolar, é uma vivência que a empresa proporciona para que algum executivo, algum gestor possa fazer um estágio em outro empreendimento, em uma outra organização. É um método gratuito e muito interessante para desenvolvimento, por exemplo, de herdeiros sucessores de uma empresa familiar, obviamente. Ele pode ser viabilizado através do relacionamento que a empresa mantém com outras empresas. Pode ser viabilizado através do relacionamento pessoal que os principais executivos mantenham
com executivos de outras empresas. Ou, como eu já disse, através de parceiros comerciais, de fornecedores que fornecem produtos para uma organização e a empresa, se valendo desse relacionamento comercial com um fornecedor estrangeiro, pode solicitar que esse fornecedor estrangeiro oportunize um estágio de um gestor, de um executivo, junto a esse fornecedor. O banco de talentos, vamos falar agora do banco de talentos no desenvolvimento gerencial. As posições de liderança, elas podem ser preenchidas tanto por empregados da própria empresa, quanto por empregados vindos do mercado. Os empregados que se destacam em função de seu desempenho e do seu potencial, eles também são alocados no banco de talentos. As empresas os colocam no banco de talentos. Essa reserva de talentos das organizações é que garantirá o preenchimento futuro das vagas gerenciais que serão abertas nas organizações. Inserir os melhores empregados no banco de talentos é uma importante estratégia que as empresas utilizam para reter os seus talentos, especialmente aqueles que ainda não ocupam posições de liderança. A esses profissionais, a empresa deve oferecer oportunidades diferenciadas, tanto de desenvolvimento quanto de remuneração, como forma de retê-los e de sinalizar para eles que eles fazem parte dos seus planos, tanto de carreira quanto de sucessão. Bom, vamos falar agora sobre os programas de estágio e de trainee. Os programas de estágio e de trainee, eles representam uma importante estratégia para o suprimento de posições, tanto de posições técnicas quanto de posições gerenciais para as organizações. Os melhores estagiários e trainees, eles entram para o banco de talentos para as futuras posições gerenciais das empresas. Esses programas, oferecidos pelas grandes organizações, eles são muito disputados. Várias dessas empresas chegam a atrair em torno de 20, 30, 40 mil candidatos para os seus processos seletivos. Essas empresas oferecem aos estagiários e trainees um planejado programa de treinamento que tem entre 1 a 2 anos de duração, onde aqueles que são selecionados têm a oportunidade de conhecer todos os principais processos da organização. Algumas empresas oferecem aos estagiários e trainees a oportunidade, por exemplo, de participarem, inclusive, de uma vivência internacional, fazendo com que esses jovens visitem as unidades que a empresa dispõe em outros países. Essa experiência desperta um enorme interesse desses estudantes de poderem participar desses projetos, gerando para a empresa uma grande atratividade de talentos. Ao término dos programas de estágio, muitos dos estudantes, obviamente, são efetivados pelas empresas e os melhores passarão a integrar o banco de talento das organizações. Já os trainees, ao concluírem seu programa de formação, eles passam a ocupar posições ou de analista ou uma posição de gestão nas organizações. Eu espero que tenham gostado da nossa revisão. Não esqueçam de estudar com os materiais disponíveis no AVA. Eu desejo a vocês um bom estudo e que vocês tenham um total sucesso na prova. Muito obrigado pela atenção.